na morte de Jesus, o ladrão inaugurou o paraíso. Eu quero saber isso aí, se é o mesmo lugar antes e após a morte, e se houve mudança de endereço. Eu já ouvi também, uma vez um pastor falou que antes ficava embaixo o paraíso, aí na morte de Jesus, Jesus mudou esse endereço para cima. Eu queria uma posição mais clara sobre isso. Quando o primeiro casal caiu, melhorando no português, eles foram expulsos do paraíso. O paraíso é o mesmo, eles foram expulsos do paraíso. Os querubins, eles guardavam o jardim para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida. Aí é verdade, lá em Lucas 16, parece que o paraíso está lá embaixo, porque está junto. Eu vou oferecer um texto que é Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31 fala assim, versículo 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Está falando do paraíso. Todavia descerás com as árvores do Éden até as profundezas da terra. Os teólogos acham, entendem, para o resultado do que acontece em Efésios capítulo 4. Porque quando a gente lê a Bíblia em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz assim, eu vou ler aqui o texto, versículo 7. A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, Jesus, quando é que ele subiu às alturas? Na ressurreição. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse trecho de Efésios é um trecho do Salmo 68. E lá no Salmo 68, versículo 18, diz assim, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas. Até mesmo recebestes para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor e tal. Então, ele está citando lá em Efésios 4 o que acontece lá no Salmo 68. Mas seja como for, quando é que Jesus subiu ao alto, levando o cativo o cativeiro e dando dons aos homens? Na ressurreição. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui diz que Jesus Cristo, durante a sua morte, desceu às regiões inferiores da terra, tá certo? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos e tal. Então, vamos lá, o paraíso é o mesmo? É o mesmo. Por que existe essa ideia de que o paraíso estava lá embaixo? Por causa do texto de Ezequiel, capítulo 31. Não é da cabeça das pessoas isso aí, tá no texto de Ezequiel, capítulo 31, que o paraíso foi abatido e lançado nas profundezas por causa do pecado. E Jesus Cristo leva cativo o cativeiro. Leva para ele o que era cativo. E dá dons aos homens. Dom é presente, né? E dá um presente aos homens. Qual é esse presente? Aí ele faz a seguinte pergunta. Por que o pessoal fala que o ladrão inaugurou o paraíso e tal? Bom, quem inaugurou o paraíso foi Adão. Mas o ladrão arrependido, ele como é que eu vou dizer? Ele reinaugura o paraíso. Depois de Adão, nenhum ser humano vai ao paraíso mais. A partir de Cristo, ele que leva o cativo o cativeiro, dá dons aos homens, ele leva o bandido arrependido àquele dia no paraíso. Então esse bandido, ele reinaugura. As portas do paraíso reabrem a partir do sacrifício de Jesus, da promessa de Jesus. E depois que assim, a porta do paraíso reabre, na ressurreição, ele leva o cativo o cativeiro e dando esse presente aos homens. Hoje o paraíso não se encontra mais no seio da terra, conforme o texto de Ezequiel capítulo 31, mas o paraíso pode ser visto, por exemplo, na escrita paulina, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, eu não sei o versículo 2, 3, por ali, a Bíblia diz que o paraíso se encontra no terceiro céu.